Não se preocupe, Claudete, porque acho que aí é o que eu estava falando com vocês aqui antes. A gente chegou a ofertar uma versão desse curso que era audiodescrição para videoaulas, também nesse mesmo formato, né, de 12 semanas, 30 horas. E não foi uma coisa que deu certo, mas não deu justamente por isso, né? Porque uma produção audiovisual acessível requer um conhecimento, né, vasto aí, de bastante tempo. Então, inclusive, a gente passa por essa questão da postura vocal, né, da locução, essas coisas todas. Aqui foi só para a gente testar mesmo, né, como que funcionou o roteiro junto com o vídeo, então não se preocupe. E assim, eu já ouvi o seu, eu gostei bastante da sua voz, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou pôr bastante alto aqui para mim, para ver se para vocês vai ouvir bem. Vamos lá. Qualquer coisa sinaliza aqui no chat, tá? O Walt Disney Studios apresenta trecho O Rei Leão, o ciclo da vida. Nascendo o sol no horizonte da savana, na África, tons de laranja, vermelho e amarelo se misturam. Um rinoceronte, 3 antílopes e 6 suricatos direcionam o olhar para o horizonte. Surge uma leoa no topo da colina. Tá sem som? Tá sem som. Você tá compartilhando como guia? Tô. Deixa eu compartilhar então como a tela toda, né? Não, como guia. Tem que ser como guia. Eu fiz como guia. Peraí. É como guia que vem o som. Peraí, só um minutinho. O som vem melhor. Tá. Apresentação. Compartilhar uma guia. Audiodescrição do Rei Leão. Compartilhar. Ai, meu Deus, peraí que entrou gente aqui. Permitir. RC Production. Ih, peraí, gente, desculpa. Boa noite. Oi, boa noite. A gente já tá fazendo as apresentações. Vamos lá, de novo, hein, gente? O Walt Disney Studios apresenta trecho O Rei Leão, o ciclo da vida. Nascendo o sol no horizonte da savana, na África, tons de laranja, vermelho e amarelo se misturam. Um rinoceronte, 3 antílopes e 6 suricatos direcionam o olhar para o horizonte. Surge uma leoa no topo da colina com um olhar feroz. 2 cegonhas caminham pelo rio, param, se olham. Surge outra, olham para o horizonte, levanta voo. Ao fundo, uma cachoeira, silhueta de 11 pássaros saindo da mata e atravessando o céu em direção ao chamado, e de vários elefantes se movendo pela savana. Vista de cima das partes da floresta e do rio, resplandece as cores laranja e vermelho. Figura do sol refletida nas águas, muitos pássaros atravessando. Ao fundo, mata e neblina, os antílopes saltitando e as girafas surgindo, mãe e filhote. Com um olhar sereno e com movimentos de carinho, no alto da colina, param e contemplam os animais da savana em movimento. Correm para alcançar. Num tronco de árvore caminham as formigas em linha reta, carregando pedaços de folhas. Ao fundo, a manada de zebras correndo em disparada. Todos os animais juntos, as aves, antílopes, zebras, elefantes caminham pela savana. Resplandece no rio o céu azulado entrelaçando o sol. Ao correr das zebras, espirros d'água, elefante caminhando, 8 aves de vários tamanhos e cores, pousadas nas presas. No alto da pedra da colina, um leão majestoso. Abaixo, muitos animais. Um pássaro azulado se direciona ao encontro dele. Pousa em frente e o referencia. O leão, com olhar de ternura,
O responde acenando com a cabeça. Abaixo da colina, em meio aos animais, surge um babuíno com um cajado de madeira, se direcionando ao majestoso leão, no alto da pedra da colina. Roteiro de audiodescrição e narração, Claudete de Oliveira. Consultoria, Felipe Monteiro. O Walt Disney Studios apresenta... Parabéns, Claudete. Ficou excelente. Ficou excelente vídeo, muito bom. Muito legal mesmo. Gostei de ver a sua edição. Deu para perceber ali que você fez alguns cortes assim, para poder otimizar o tempo, né, para poder encaixar, e isso funcionou muito bem. A gente faz muito isso no estúdio, né? A gente vai cortando esses silêncios para poder ter mais tempo assim, de fala. Né? Então, um vídeo que você trouxe muitas informações, né? E ao mesmo tempo você conseguiu fazer uma narração tranquila, assim, que acompanhasse o ritmo do vídeo. Isso é muito importante, a gente bateu muito nessa tecla, né? Você conseguir narrar na mesma velocidade do vídeo. O vídeo, apesar de ter muitas informações, ele não é um vídeo muito acelerado, né? Ele é um vídeo, vamos dizer assim, médio, né? Média velocidade. Então, fica bem bacana. A única coisinha assim, que eu vou te chamar a atenção é aquela palavra que a gente discutiu, que é o reverencia. Saiu referencia, né? Então, mas ficou muito bom. Gostei bastante. Parabéns aí pelo trabalho final, pela edição. Eu, assim, aí voltando nessa questão da técnica, né, da locução, não é trivial, né? Então, assim, normalmente, para uma audiodescrição profissional, o audiodescritor, o locutor é um outro personagem aí nessa equipe. Porque é isso, né? Cada um tem ali uma dificuldade na hora de falar, e aí tem a questão de estúdio, remixar, regravar, enfim. Eu fiquei encantada com esse resultado em tão pouco tempo. E essa questão do ritmo que o Felipe falou também. Você vem ali acompanhando o ritmo da obra, mas naquele momento de ápice, né, onde todos os personagens estão juntando, você deu uma... Né, a sua voz ganhou uma ênfase, ganhou uma velocidade diferenciada. Acho que isso é o que a gente fala que é a vividez, né, da audiodescrição, que você consegue acompanhar ali o ritmo. E as escolhas também, né? Aí é esse trabalho de parceria com o Felipe que eu sempre falo. A gente escreve uma coisa, mas o dedo do consultor é essencial para poder trazer essas palavras, né, ali que vão dar essa riqueza mesmo, né, do vocabulário e tal. Parabéns pelo trabalho. Então, Claudete, só mais uma coisinha sobre o seu vídeo. Esse vídeo ele tem uma trilha sonora, e essa trilha sonora ela é bem importante, né? E ela é uma trilha sonora vocal, ela é cantada. Então, é que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Eu acho que você produziu muita coisa em pouquíssimo tempo. Na verdade, a gente nem exige tanto assim, mas você está de parabéns. Mas quando é uma trilha sonora vocal, nesse caso, a gente procura respeitar a letra da música. É como se fosse um diálogo dos personagens. Então, a gente não sobrepõe tanto a letra da música, porque a letra é muito importante nesse contexto. Entende? Então, no próximo vídeo que você for fazer, você se preocupar com isso. A gente tem que ouvir a letra da música. A gente não pode ficar audiodescrevendo o tempo todo por cima da letra. Tá bom? Agora, então, eu vou transmitir o da Carla, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Estão visualizando já? Sim. ARC Productions. Honra-me. Um porquinho rosa caminha feliz de olhos fechados e dá uma volta por uma geladeira. Para
e vira voando, seguindo o cheiro de comida. E vê que em cima da geladeira tem um pote de vidro cheio de cookies. Fica eufórico e tenta pegá-los sem sucesso. Para o lado, corre e traz uma vassoura que bate no pote, arrastando-o para trás. Volta para trás, varrendo o chão. Pega o banquinho, se joga, se esborracha na geladeira, escala e a porta do freezer se abre. Ao cair, uma pilha de gelo cai em cima dele, estende a pata e pega 3 cubos de gelo com um copo. Faz uma pilha de livros, em cima coloca uma tábua de passar roupas, improvisando uma gangorra, traz uma bola de boliche e joga à sua frente, que continua no mesmo lugar. Pilha 6 caixas e coloca um lenço verde no pescoço, sobe e fica eufórico diante do pote. A esquerda afunda e o porquinho cai dentro das caixas. Pula em uma cama elástica e observa com expressão de apaixonado o pote de cookies. A cama elástica quebra e olha desolado para o pote. Caminha com desentupidores de pia em cada pata. Sobe na geladeira, os desentupidores grudam na porta e no freezer. Abre e fecha com força, freneticamente, as portas da geladeira. Dá um impulso para trás e voa. Volta com os objetos grudados na cabeça e no bumbum. Puxa, que gruda na boca e na pata. Puxa e gruda nas orelhas. Puxa novamente e gruda na barriga. Pega uma serra elétrica, ajeita o óculos e faz um círculo no chão em volta da geladeira. O buraco se abre, a geladeira cai. Tenta pegar o pote, se desequilibra e cai. Vai para o lado, vê o pote em cima da geladeira. Cai de costas no chão. Pendura-se no teto, monta uma pista de skate, coloca um elástico na geladeira, tenta de diversas formas e diversas maneiras obter o tão sonhado pote de cookies. Pega uma vara de pesca, pesca um peixe que cai em cima dele. Coloca um foguete no corpo, lança-o e olha para o pote que continua no mesmo lugar. Aparece um avião, pula e abre um guarda-chuva. Sobe e desce lentamente, mas uma haste quebra. Se segura e cai na geladeira, dá umas batidinhas, demonstra raiva, se joga na geladeira que balança, girando e abrindo o pote de cookies que cai no chão. Olha para cima, estende a pata, pega o biscoito e ao levar à boca, o pote de vidro cai na sua cabeça. Parabéns aí pelo trabalho também, bacana. Foi muito bom aí, ó. Esse vídeo é muito bonitinho, né? Muito legal o vídeo. Então, aí esse vídeo já tem um outro ritmo, né? Se a gente for comparar com aquele vídeo anterior, ele tem um outro ritmo, já é um vídeo mais para frente, mais acelerado, ele é muito desenvolvido em cima das ações do porquinho, né? Então, a narração pode ser mais acelerada, ela pode ser mais para frente, ter mais ênfase, assim, vamos dizer, sabe? Então, isso, a gente precisa fazer esse tipo de análise. Mas aqui, no nosso caso, a gente está pensando mais no roteiro mesmo. A narração já é um plus, né? Essa mixagem aí já é um plus e você está de parabéns por ter conseguido concluir também. E aí, claro, esse roteiro ainda precisaria de mais umas limpezas, assim, né? Alguns termos que estão muito repetidos, né? Igual a questão do gelo, depois cubo de gelo, aí cai a geladeira, depois cai o porquinho, então a gente precisaria encontrar umas outras soluções aí para esses termos, né? E no final eu percebi que
talvez tinha créditos, né? E os créditos não foram lidos, né? Não sei se é porque você respeitou o tempo de 3 minutos ou porque você não colocou mesmo os créditos. Queria que você falasse um pouquinho dos créditos. Os créditos, depois eu vou editar. Realmente eu preservei o que estava no vídeo. É porque como eu fiz tudo assim, não fiz correndo, é porque como tinha um problema de saúde, então eu estou indo toda hora no hospital, hoje que eu descobri que é o dente, então assim, me prejudicou, e eu fiz tudo isso no celular, então no computador ficaria bem melhor eu arrumar, né? Mas assim, com certeza depois eu vou ajeitar o roteiro, né? Bonitinho, eu posso incluir o roteiro, eu só fiz para não ficar sem fazer o trabalho, porque eu já tinha iniciado, então eu fiz baseado na primeira revisão. Né? E como não daria tempo, porque ontem eu fiquei o dia todo fora, hoje eu também, eu estou chegando em casa, aí depois eu dou uma ajeitadinha para ficar bonitinho. Entendi. Então no final, quando você for colocar os créditos, isso aqui vale para todo mundo, né? Às vezes não dá tempo da gente ler todos os créditos. Então você seleciona os principais créditos. Esse parece que tem bastante crédito, né? Esse vídeo. Tem um tempinho, né? Depois. E aí você seleciona os principais créditos, geralmente são os primeiros, né? Elenco, diretor, produtor, essa coisa toda, trilha sonora. E aí, ao final, você coloca os créditos da equipe de audiodescrição. É muito importante nós colocarmos os créditos da equipe de audiodescrição para a gente mostrar para as pessoas que existe uma equipe trabalhando para produzir aquela audiodescrição. Não é para promover o nosso nome. É para mostrar para as pessoas, existe um roteirista, existe um narrador, existe um consultor, existe um editor, então é todo um trabalho. Não é assim a audiodescrição surge do nada, né? Porque muitas pessoas ainda têm esse pensamento, acham que é só pegar o vídeo e começar a descrever ali na hora. E a gente sabe o trabalho que dá, né? O trabalho de pesquisa. Mas está de parabéns, eu gostei bastante do resultado final. Tá bom, obrigada. Eu vou fazer esses ajustes, pode deixar. Vale a pena. E faz com outros vídeos, né? Eu não sabia, né, ali aonde tinha ficado essa questão da consultoria, então eu ia comentar isso que o Felipe falou, né, alguns ajustes ali para poder dar uma questão mais criativa, né, evitar repetições. Teve um momento ali, ele é um vídeo muito dinâmico, né? E eu já vi esse vídeo algumas vezes, mas assim, né? É só você parando para poder ver alguns detalhes. Percebendo aqui nesse momento, teve um verbo que me chamou a atenção, que foi quando o porquinho ele se solta com as ventosas, né? Com os desentupidores das portas da geladeira. Você diz que ele voa. E eu não pelo menos assim, nessa dinâmica, eu não visualizei o porquinho voando. Na verdade, ele sumiu. Porque assim, o que eu percebo é que a porta da geladeira abre e ele some, né? De alguma forma. Não cheguei a vê-lo voando, teria que dar um pause ali e tal. Aí, às vezes, é a escolha também, né? Dos verbos mais apropriados. Agora, sobre essa questão dos créditos, aqui, Felipe, ainda tem um elemento dificultador, né? No caso, os créditos, além deles serem em inglês, os créditos principais, eles aparecem ainda sobre os principais frames da animação. Então tem o porquinho com o desentupidor, o porquinho com o peixão, fica igual uma baleia, que são questões do pós-produção que as animações fazem, que são muito divertidas também. A gente não pode censurar isso, né? Então, ali, aí eu como roteirista, a minha escolha seria continuar traduzindo as imagens, os frames escolhidos, do que o próprio crédito. E aí depois faria os créditos selecionados, porque é muito mais rico, né? São imagens mais divertidas do que os créditos propriamente ditos. E pois é. E aí assim, né? Ou então entraria numa edição, enfim.
Então é um elemento complicador ali Mas da. não daria nem para encaixar assim, descrição da imagem, ler o crédito. Descrição da imagem, ler o crédito. Não Em sei, algumas situações a gente faz assim. eu acho até que daria, né? Porque são frames congelados. Mas aí só em estúdio mesmo para poder encaixar direitinho, né? Exatamente. Aí teria que analisar ali, porque assim, como já sabe que é o porquinho, que é uma cena que ocorreu e tal, eu acho que é evidenciar o peixe gigante engolindo o porquinho, sabe? Algumas coisas, algumas frases divertidas para poder cobrir, né, essa imagem. Porque às vezes em alguns trabalhos, pessoal, audiovisual assim, de vídeo, a gente tenta conciliar. A gente descreve a imagem ao mesmo tempo lê o crédito. Depois descreve a imagem, lê o crédito. Aí a gente até faz o seguinte: a gente grava primeiro só a narração da audiodescrição propriamente dita, né, das sentenças descritivas. Depois a gente vem gravando somente a leitura dos créditos. Por que a gente faz isso? Porque aí a gente consegue controlar a entonação. A gente dá uma entonação para a narração, né, da audiodescrição, das sentenças descritivas, e dá outra entonação para a leitura dos créditos. Porque aí o usuário, né, ele consegue identificar o que é descrição de imagem e o que é leitura de crédito. Né? E o ideal seria ter duas vozes. Essa é a verdade, né? Uma narrando a audiodescrição e outra lendo os créditos. Mas, no contexto geral, a gente não consegue isso. Então, a mesma pessoa tem que fazer as duas coisas. Então, a gente dá essa dica. Grava primeiro a parte descritiva, depois grava a leitura dos textos. E isso a gente indica como rubrica no roteiro, né, para o locutor. Diferenciar a entonação da audiodescrição para a leitura dos elementos textuais, né? E o que a Luciana fez aqui ao final, a gente chama de revisão da audiodescrição. É quando um outro roteirista, né, no caso a Luciana, está analisando o roteiro de outra pessoa. Então ela está fazendo uma revisão da audiodescrição. Então ela viu coisas no vídeo que talvez ela escolhesse uma outra solução. Então o revisor tem esse papel de apontar e alertar para o roteirista. Ó, aqui eu não vi dessa forma, eu vi de outra forma. O que você acha? Então, esse é o papel do revisor. E lembrando que tanto o revisor quanto o consultor, eles dão sugestões, né? Quem acata é o roteirista, né? Nesse caso aí, a opção, né, de ler os frames, fazer uma audiodescrição dos frames é uma sugestão, mas o roteirista é que vai definir lá de acordo com os critérios dele, né? Bom, a Ana queria falar, vamos lá, Ana? Rapidinho. Não, eu só queria saber se o consultor pode também contribuir no roteiro. Aí ele pode fazer parte desse roteiro. Sim, na verdade a gente participa o tempo todo, né? A consultoria é uma cocriação. Existem roteiristas que gostam de elaborar o roteiro junto com o consultor. Então eles vão criando o roteiro juntos, desde o início. Só que esse processo ele é um processo mais lento. Porque quando tem duas pessoas elaborando o mesmo roteiro, as discussões são muito maiores. E aí você acaba que leva muito mais tempo. Então, para a gente otimizar o tempo, o que a gente faz? O roteirista faz o roteiro parcial e manda para o consultor, como vocês fizeram. E aí a gente consegue otimizar o tempo, a gente consegue acelerar o processo. Porque os prazos geralmente são curtíssimos. Então a gente não tem muito tempo de ficar refletindo, ficar discutindo, mas o consultor ele participa intensamente aí desse processo. Ele é um co-criador. Eu pensei a mesma coisa quando eu estava elaborando, quando você estava dando suporte, inclusive eu coloquei lá, mas eu acho que também devido ao tempo e uma quantidade muito grande de pessoas, não teve tempo de dar o feedback. Mas assim, de início, o meu roteiro está como você também como participante, mas aí como eu não tive essa aprovação, né? Aí eu vou tirar, mas a minha vontade é de colocar também como roteirista, porque você me ajudou muito. Porque, na verdade, essa aula ela fechou domingo, né? E eu ainda olhei. Não, erro nosso, assim, meu especificamente, não é seu, não. Você fez tudo dentro do tempo. Eu que me excedi, depois foi dar um retorno e tudo mais. Na verdade, eu ainda olhei até na terça-feira, ainda olhei alguns roteiros.
Mas, na verdade, a gente encerrou no domingo. Mas eu entendo perfeitamente que é um tempo muito curto, porque um roteiro de uma imagem dinâmica, ele dá muito trabalho. A gente sabe que dá muito trabalho. Para você fazer 1 minutinho de vídeo, você leva um tempão escrevendo. Agora eu super valorizo, qualquer vídeo, com pois áudio, descrição. Eu falei, gente, teve todo um trabalho, né? Aí depois, é por isso que eu falo, é interessante aquela atividade que a gente analisa o roteiro de audiodescrição de outras pessoas, é interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas e produzir aquilo. O que será que aconteceu nos bastidores ali daquela produção? Será que eles tiveram tempo para fazer? Será que não fizeram correndo? Será que tinha equipamento próprio? Será que tinha estúdio? Enfim, é uma infinidade de coisas. Né? Eu fiz essa análise. Pode falar. É porque quando a gente passa pelo processo aí que a gente começa a entender quão difícil é, né? Exatamente. Eu fiz essa análise antes de experimentar o que é fazer. Então, eu dava pitacos, né? Sugestões. Tinha que ser assim, assado, poderia ser assim. Aí, quando eu fui construir, de fato, do zero, eu vi o quanto requer muita dedicação, comprometimento e um tempo muito grande. Sim, é isso mesmo. Agora, então, eu vou reproduzir o da Aparecida. Tá aqui? Oi? Tá, né? Então tá, vou colocar aqui agora. Só um minutinho. Turma da Mônica e Sicredi apresentam formas de economizar. Mônica entra em casa, fecha a porta, caminha para sua mãe que está ao computador e pergunta. Sua mãe responde. Na internet preços de produtos que precisamos comprar no mercado. Vamos? As duas se levantam, vão para a porta com as bolsas. Coisa que encontrar pela frente, hein? Pode deixar, eu vou ser super econômica. Mônica encheu a mão de um único produto. A mãe se abaixa e pega a mão da mão dela. Em poucos dias. É preciso tomar cuidado e não se deixar levar pelas promoções sem conferir Põe o a produto data de no carrinho. validade. Nossa, nem me lembrava disso. Tem outros jeitos de economizar? Não se lembra, filha? Primeiro, é importante escolher as frutas da estação que tem os menores preços. Geralmente os produtos em destaque. Outro menino está observando o preço dos produtos na prateleira. Nas prateleiras opções mais baratas. Abaixou. É sempre bom conferir. Agora estão no caixa do supermercado. Que aparece na etiqueta na hora de pagar. Estão chegando em suas casas com as sacolas cheias de produtos. Mas não é só nas compras que podemos economizar. Isso eu já sei. Também podemos Mônica fazer fecha isso os em olhos casa, e imagina. economizando a água Mãe do dando banho e banho, bebê. não deixando luzes Saindo do jornal acesas à na sala. toa, evitando Estão com um prato desperdícios de em alimento. geral. Magali chega. E aí, amor, vamos comprar as coisas da festinha? Vamos, miga, agora eu tô craque em economia. Mônica e A Magali gente vai conversam. fazer compra consciente. Antes de tudo, precisamos pesquisar preços, ficar de olho nas promoções e nas datas de validade. E pensar bem antes de comprar, pra não exagerar e... Magali exagerando nas compras por um produto só. Capa do vídeo Sicredi. Maurício de Souza Produções. Parabéns aí pela mixagem, né? Mas o engraçado, eu não estou lembrado desse roteiro. Você chegou a me mandar? Obrigada. Sim, eu enviei hoje com um atraso. Até a professora aí me pediu para enviá-lo, porque como eu enviei fora do prazo, ele ainda não tinha sido avaliado. E aí ela falou assim, envia para Reposição. a reposição que o professor vai avaliar. Foi uma luta, foi uma correria, queria ter feito mais, queria ter participado mais, senti não ter participado da aula síncrona. Foi muito difícil, mas eu não desisti. Eu cheguei até aqui com esse pedacinho de mim. Então, porque logo não reconheci, assim, porque geralmente eu acabo gravando quais são os roteiros, né? Porque a gente avalia, né, frase por frase, e o seu eu realmente não estava reconhecendo. E agora tem uma questão aí nesse seu vídeo, né? Tem vários momentos que acontecem sobreposições,
né? Que você está narrando a audiodescrição enquanto os personagens estão falando. E isso a gente tem que evitar na audiodescrição. A gente tem que fazer o máximo para isso não acontecer. É muito difícil mesmo, eu sei que é difícil, porque os espaços entre as falas são muito curtos. Então, a gente tem que criar a sentença, as frases, de forma que ela caiba e a gente consiga ouvir a audiodescrição e a gente consiga ouvir o diálogo dos personagens, entendeu? Porque quando sobrepõe assim, a gente fica meio confuso. A gente não sabe se a gente ouve a audiodescrição ou se a gente ouve o diálogo dos personagens, entende? Entendi. Eu havia feito um outro vídeo também, só que eu apaguei, as frases estavam realmente grandes, eu percebi, eu falei assim, de cara, essa frase, ela está realmente, né, como o senhor está dizendo, sobrepondo a narração, e ela deveria ser mais curta, porque o roteiro pede isso. E eu não conseguia, eu apaguei quando eu estava fazendo a edição do vídeo, eu apaguei. E como eu estava com muita pressa, tinha que fazer rápido, eu acabei apagando, que eu já tinha refeito, tinha ficado melhor, mas até algumas entradas de cenas e tal, assim, o detalhe das cenas eu perdi. Aí, então eu coloquei esse, mas graças a Deus. Mas, de toda forma, foi importante você colocar lá na reposição, porque ele precisa ser ajustado, né? Por isso que a gente coloca o time code, né? Que é o tempo de referência, para a gente saber qual que é o tempo de entrada, qual é o tempo de saída, para a gente saber quanto tempo a gente tem. Às vezes tem lá aconteceu muito aqui nessa turma, tem 1 segundo e a pessoa põe uma frase imensa. Como que vai ler aquilo tudo em 1 segundo? Não tem como. Né? Em 1 segundo, mal você fala uma palavra, às vezes 2, assim, mas é muito rapidinho. Então, tem que ficar muito atento no timecode. O timecode ele tem uma importância muito grande nos roteiros de imagem dinâmica. Tá? Só complementar. Muito obrigada. Deixa eu complementar, então, o que o Felipe colocou. Eu imaginei que não tivesse passado, né, pela consultoria, porque tem algumas coisas técnicas assim que precisam ser corrigidas. Eu não estava ouvindo direito, né? Então não sei se teve algum momento que você colocou que a Mônica e Magali conversam. Foi isso mesmo que você colocou? Sim, coloquei Mônica e Magali conversam. Porque na verdade até aquela parte estava atrasada, porque elas começaram um diálogo um tempo antes. Aí eu tinha inserido na cena essa parte, Mônica e Magali conversam, mas elas já estavam conversando, já tinha um tempinho, né? Pois é, mas é uma coisa que é desnecessária, né? A gente está ouvindo elas conversando. Então, assim, tem vários outros elementos mais importantes que você pode audiodescrever do que a ação ali da conversa, porque a gente está ouvindo essa troca, né? Esse diálogo entre as duas. Então, isso é um errinho técnico clássico que não passaria pela consultoria, né? E essa questão do editar e tal, eu acho que valeu pela sua experiência, né? Mesmo não estando com o roteiro finalizado, eu recomendo fortemente que você aproveite sim essa atividade de reposição para fazer o máximo de troca possível aí com o Felipe nesses últimos dias, porque você já conseguiu ali a experiência, né? Então eu acho que fechar esse roteiro e até você posteriormente editar para você mesmo, eu acho que fecha, né, essa aprendizagem. Mas no mais foi bem bacana, aquilo que a gente falou, né, um tempo muito curto para poder chegar até a edição final. Parabéns pelo trabalho. Então, lembrando que a reposição ela vai ficar aberta até o dia 7 de maio. Então, a gente tem aí praticamente 1 semana e meia ainda para mexer nisso. E quem sabe a gente consegue, depois do ok final, você ainda regravar esse vídeo. Postar o vídeo, né? Aí não só para eu assistir depois ele finalizado. Eu acho que valeria muito a pena. Porque agora você já tem aí o macete de como gravar o áudio, como mixar, isso aí você já sabe fazer, que você mostrou para a gente que sabe fazer. Então é só questão mesmo de ajustar o roteiro e depois regravar. Eu acho que
Sim, eu vou ajustá-lo, Isso. eu vou E é um colocar. vídeo importante, né? Que ele traz assuntos importantes, né? Para você usar também em sala de aula, isso é bacana. Ok. Eu vou fazer o reajuste e não vou apagar o que eu já coloquei. O vídeo que eu coloquei, eu vou corrigi-lo, porque ele está lá no YouTube. Eu vou corrigi-lo para depois colocá-lo novamente. Depois que você puder analisar Não, por exemplo, você já postou lá no fórum de reposição, já? já. Então, amanhã eu já vou olhar esse roteiro, já vou fazer a consultoria. Aí, a partir dali, você já faz os ajustes. Isso. Começa fazendo os ajustes, tá bom? Ok. Muito obrigada, professora e professor. Que isso. Nívia, a Mariana, ela me passou o link aqui seu de postagem, mas esse link é do vídeo original. Você tem o link aí? Deixa eu ver, ela tá aqui, Nívia? Às vezes eu tô falando que tá aqui. Oi, eu tô sim. Então, esse é o link do vídeo original, porque eu não gravei no YouTube. Na realidade, eu comecei a fazer o roteiro, o Felipe, ele revisou e eu fiz uma segunda, só que eu não consegui finalizar, assim, então eu não fiz uma gravação com o roteiro finalizado, assim, com a orientação do Felipe. Mas eu preocupada com a finalização. Eu falei, agora, eu tenho que fazer, eu não tento. Eu fiz, mas tem algumas coisas, porque depois que eu fiz, eu vi que tem coisas que eu preciso organizar, principalmente na questão do som, porque eu fiz uma gravação das imagens, eu fui descrevendo, mas não saiu o som do vídeo original. Então, tá sem o som do vídeo original, né? E aí, algumas questões que ficou. Aí, o que eu fiz? Eu peguei esse vídeo e mandei em Drive para a tutora. Então, eu mandei, assim, a revisão, né? Porque ainda o Felipe vai revisar, porque eu sei que precisa reorganizar alguma coisa. E aí, eu mandei em Drive para ela, embaixo. Então, eu mandei em cima o vídeo que eu estou fazendo, que foi o link do YouTube, e abaixo um Drive com o vídeo que eu fiz. Né? Então, acho que foi isso que acabou confundindo ela. Tá, você quer compartilhar esse que você fez? Então, aí abaixo, lá na atividade, até coloquei na última atividade, eu não sabia se colocava ou não, enfim, eu coloquei assim, tudo de uma vez, né? E aí eu coloquei o roteiro, que eu ainda estava para finalizar, e mandei o link do Drive, que é onde tem o vídeo. Entendi. Tá, eu vou ver se eu consigo localizar aqui, então, para colocar. Na atividade 12 eu coloquei. Eu acho que, lógico que eu vou ter que refazer, eu sei, porque foi muito interessante pedir para depois, né? Eu pedi pro meu pai ver e para minha irmã ver depois. Aí eu falei, ela falou assim, Nívia, tem uma coisa aqui que eu acho que não tá muito legal. Eu falei, que interessante, né? Assim, é bem. Aí meu pai é senhor, bem senhor, dos 80 anos, ele falou assim, ué, eu não tô vendo a sua postagem. Por que você não falou outra coisa? Eu falei assim, ó, eu postei na atividade, eu postei na revisão, junto com o Felipe, no link 10, na aula 10, e depois eu postei na última postagem final também. Aí lá no finalzinho tem um link que vai pro Drive, que tem o vídeo. Você consegue abrir ele aí no seu computador? Consigo. Tá, eu vou te pedir então para você preparar, eu vou chamar a Ana, porque eu já tinha, né, colocado aqui. E aí agora, a partir da Ana, todos os demais, eu gostaria que vocês preparassem aí essa apresentação, porque eu não estou com o link da edição finalizada. Então, eu tenho o link do vídeo original só. Aí vocês me avisam aqui se vocês querem que eu solte o vídeo e vocês fazem a narração, ou se vocês vão soltar a gravação. Eu vou ir chamando e aí vocês vão me apontando aqui, tá bom? Luciana, eu vou só chamar o da Ana e aí eu chamo o seu em seguida, tá bom? Pode ser assim? É só por causa do avançar da hora, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Ana, você tá preparada? Sim, eu coloquei para você o link do Drive mesmo. Eu fui rever e parece que tá tudo direitinho. Então senão você eu quer que faço até mesmo a leitura, porque eu tenho também um roteiro, eu faço, então faço o áudio, posso fazer de todas as formas possíveis. Tá, eu não tô com acesso, eu te pedi o acesso aí, eu preciso que você me libere.
Luciana, então, me Não coloca tem aí. acesso. Tá. Vou verificar aqui novamente. O meu tá ok, tá, Luciana? Tá, deixa eu só ver o que a Luciana tá e falar então, pra gente organizar. Vamos lá, Luciana. Diga, Luciana. Bom, acho que a Luciana tá com algum problema. Vamos colocar então o seu, Nívia. Podemos, Vamos lá. podemos sim. Tá. Eu vou colocar, mas não tem o som mesmo, então, tá? Não tá o som, só tá a imagem e eu falando, assim, eu não sei se ficou muito alto também a gravação. Eu vou Mas fazer aí, o pelo menos, seguinte, então, eu vou soltar o vídeo original junto com você e aí a gente vê se vai dar certo. Peraí, só um minutinho. aí eu esqueci de falar, é que eu fiz o vídeo com a minha voz, tá o vídeo e eu tô fazendo a audiodescrição. Ele só não tem o som que é do próprio vídeo. Não sei se você me entendeu. Então, se eu colocar aqui, vocês vão ouvir a imagem, vão ver as imagens e eu descrevendo. Só não Pois tem é, mas o a som do gente vídeo. precisa do som original, entendeu? Ah, entendi. Aí por isso que na hora que você soltar aí, eu vou soltar o som aqui. Tá. Mas aí isso não vai dar certo. É, Só vai dar certo se ela ler o roteiro ao vivo. Porque sincronizar não tem como. Não vai conseguir sincronizar. Bom, então solta aí. Ou ela mesma solta o vídeo e lê o vídeo ao vivo agora, ou você, Luciana, solta o vídeo e ela lê. Não, toda forma, Felipe, você vai ter que ler. não, ela tem um vídeo. Eu vou soltar só o áudio, entendeu? Eu não vou Mas você compartilhar. não vai conseguir sincronizar com ela por causa do delay. Vai ficar com delay. Mas ela aqui, ela não vai conseguir porque ela fez uma gravação de vídeo, ela não vai ler, entendeu? Mas aí, se colocar... Então, coloca só a versão dela sem o áudio original mesmo. Tá, pode ser Senão, então. a gente não vai conseguir, vai ficar enrolado. Então vamos Sim. lá, Vai dar Nívia. certo. Meu vídeo é curtinho, acho que tem 1 minuto e 50, alguma coisa assim. Vamos lá, então. Então, eu compartilho, né? Isso. Eu compartilho aqui, tá. Só 1 minuto. Tem que ser guia, né? Tem na opção de Felipe, guia. é uma guia? Tem que ser guia. Porque Tá. senão o áudio não vem com qualidade. Ah, tá. Bloco de gelo boiando no mar. Em cima, aproximadamente 14 pinguins. Uma baleia nada em volta ao bloco de gelo. De repente, ela para, se vira e os pinguins olham assustados. Eles se comunicam e caminham para o lado, enquanto a baleia segue em direção aos pinguins com a boca aberta. O bloco de gelo se levanta, o que faz a baleia morder a sua estrutura. Ela afunda no mar e os pinguins retornam para seus lugares sorrindo. Em um chão de terra, formigas andam ao ar livre em fila. Algumas carregam objetos, outra em pé organiza a fila, enquanto a última formiga sente ser sugada. Atrás dela, o focinho de um tamanduá. Um assovio chama a atenção da fila. Todas se unem. A formiga dá instruções. Elas formam um círculo. Rolam em direção ao focinho e o entope. Assustado, o tamanduá arregala os olhos, cospe as formigas e desmaia. Elas comemoram. Caranguejos caminham pela areia da praia. Uma gaivota com um bico longo voa no céu. Um caranguejo olha para cima. A gaivota passa a língua no bico
e voa em direção ao grupo. Ele dá um sinal com as garras. Todos os caranguejos se unem formando um escudo e levantam as suas garras. A gaivota, assustada, tenta voar, mas acaba levando alguns beliscões. Depenada cai, enquanto os caranguejos passam por ela e vão embora. It's mated to travel in group. Take the bus. Realmente o som faz muita falta, né? Para a gente até saber como que é a atmosfera do vídeo, né? Se é um vídeo mais animado, se é um vídeo mais tranquilo, né? Uma narração bem calma, assim, não tá atropelando, né? Você conseguir gravar sem atropelar, né? Mas aí, como a gente não está ouvindo o áudio original, não dá para saber qual é a proposta do vídeo. O que você acha? Eu achei assim que eu fiquei um pouquinho robotizada, sabe? Eu fui vendo, eu achei que eu fiquei um pouquinho robotizada. A gente tem que tomar esse cuidado na audiodescrição, sabe por quê? Porque as frases, elas são curtas. Então fica tá. Tá. Fica muito assim, né? O ponto fica muito pesado na narração. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Sim, e quando realmente faz a diferença o som. E uma questão, que foi a questão que levantaram aqui para minha família, né? Assim, falei, olha só, foi que quando eu falei do círculo, eu sei que isso é uma coisa que você ia me chamar a atenção, né, nas próximas revisões, que eu falo assim, as formigas formam um círculo. E a minha irmã falou que quando ouviu, porque ela não viu, eu falei para ela não ver o vídeo, para ela só ouvir. Ela imaginou um círculo, elas formando um círculo, né, no chão, e não uma bola que vai rolar. E aí eu falei, é verdade. Eu só percebi isso porque ela me... Eu também imaginei um círculo. Isso, então. Mas tem coisa que a consultoria não consegue fazer, porque, por exemplo, eu não vejo a imagem visual. Então, se você diz para mim que é um círculo, eu acredito fielmente que é um círculo. Sim, só quando você dá uma informação estranha. Por exemplo, você fala, 3 formigas azuis. Aí eu falo assim, as formigas são azuis mesmo? Porque não é o comum. Né? Mas num desenho, numa animação, poderia ser, não teria problema nenhum. Mas aí eu questiono. Agora, se você fala que as formigas formam um círculo, para mim está muito claro. Então, não vou te questionar sobre isso. Sim. Aí, nesse ponto, a sua irmã fez o papel da revisora. Ela estava revisando. E ela olhou a imagem e falou, não é bem assim. Sim. Foi bacana, porque eu também não tinha eu não tinha percebido. Depois que ela falou, eu falei, realmente, um círculo é diferente de uma bola que rola em top, né? E aí a gente vai assim, mas eu vou aprimorar. Na verdade, foi uma bola de formigas que foi pro Isso, né? Foi uma bola de formigas que elas formaram uma bola e aí elas foram rolando e entupiu. E quando eu coloquei o círculo, né? Aí fica como se elas tivessem feito um círculo na areia. Um círculo no chão, que é também comum as formigas fazerem. Então, isso mesmo. Imagina fácil. Mas eu vou organizar e agradeço muito. Peço desculpas por não ter ficado. Mas aí você postou lá na reposição? Eu não postei na reposição, eu vou postar. Eu vou tirar lá do projeto final, então eu vou tirar, editar do projeto final e eu vou postar na reposição. Nem precisa tirar do projeto final. Precisa não. Na reposição. Continua. Agora tudo. Agora só vai ser avaliado na reposição. Tá ótimo, muito obrigada. Eu só vou complementar que eu vi que tem outros elementos textuais que aparecem durante esses elementos. Eu vi que você só traduziu, só leu, na verdade, né, fez a tradução audiovisual, né, não a tradução para a língua portuguesa, das 2 últimas frases. Aquela lá do meio precisa ser feita também. Isso é um elemento importante de informação, tá? Então, assim, precisa encaixar ali. Também é uma revisão, né? Porque o Felipe não iria identificar que falta essa informação ali visual, tá bom? Sim, tá ótimo. Eu vou fazer. Por conta do tempo do vídeo, eu achei assim, se eu falar essa parte, eu acho que eu não vou conseguir pegar o gancho do resto. Aí eu falei, então eu vou suprimir essa e falo o final. Porque o final já é o final, né? Essas são as escolhas tradutórias, né? A gente tem que escolher. Ou vai falar da imagem ou vai falar do texto. Tem momentos que você vai ter que escolher. Não tem jeito. Com dor no coração, mas você vai ter que escolher.
E quando a gente lê a legenda, a gente chama de áudio legendado. Você está lendo a legenda que aparece no vídeo, tá? Tá bom. Obrigada. A Luciana, eu tinha te chamado aqui, acho que você caiu. O que você tinha que comentar? Oi? Oi, sim, eu tinha caído, sim. Mas você só tem o meu link, é isso? Porque eu mandei, aí eu achei que estava tudo ok, porque eu não sei como passar para ir para você produzir, não. Deixa eu vou olhar aqui, porque foi a Mariana, na verdade, que me passou vídeos originais, mas sem a audiodescrição. Aí o seu tá nessa lista também. Deixa eu conferir aqui só um minutinho. Isso mesmo. O link que tá aqui é o Chaplin é florista do grupo Consult. Não é o vídeo final seu. Mas eu mandei ele final. Tá, você tem o link que tá na plataforma? Você tem como compartilhar aqui no chat? Eu vou. Então chama outra pessoa, né? Isso, o da Ana já tá. Tentar compartilhar aqui no chat. Tá. Vou pegar então da Ana agora. Fachada de uma escola, na sala de aula, professor Lâmpada, ao fundo um quadro com símbolos de algumas profissões, em branco, brilhante. O aluno Lâmpada olha para o lado, observa 3 alunos de lâmpadas conversando entre si. O aluno fica cabisbaixo. O aluno cabisbaixo anda sozinho pela rua, andando pela calçada, o aluno passa por uma padaria, por uma livraria e continua andando pela rua. Na cozinha, jantando com o pai e mãe Lâmpada, o pai fala sobre sua profissão e o filho se retira da mesa. O menino deitado na cama está pensativo. Vira-se de lado. O menino em pé diante ao espelho. A câmera se aproxima do seu rosto. O menino bate na cabeça. Ele olha para o espelho e sua cabeça trinca. O menino voltou a deitar na cama. Agora sentado na cama, o menino se levanta, ajoelha e coloca as mãos numa tomada. A cabeça ainda trincada acende, a cabeça explode, espalhando cacos de vidro pelo chão. Sai faísca. Agora o menino deitado na cama. Amanheceu, a mãe sentou na cama dele. Anoiteceu, o pai está sentado na cama. No quarto, saindo do armário, um ser flutuante de luz. Ainda na cama, o menino vê e senta-se, ficando de frente. O ser emite um clarão. Várias pessoas com cabeça trincada e quebrada. Um menino jogando bola, um médico com a criança, um rapaz tocando violão, um psicólogo e um paciente. O aluno cabisbaixo olha o ser e se somente muda. Surge claro novamente. O menino vai até a mesa, pega adesivos e coloca na cabeça. A cabeça está montada e colada com os adesivos, emitindo uma luz com os desenhos. Créditos: ideia, direção de imagens, Sou A.U. Roteiro: Ana Albuquerque. Narração: Ana Albuquerque. Consultor: Felipe Monteiro. Todos quebram às vezes. Nossa, eu só fui entender a mensagem do vídeo agora que eu assisti e você falou essa última frase aí. É bacana aí você ter conseguido também montar o vídeo, né? Isso é um desafio para todo mundo. E bacana que vocês conseguiram fazer isso aí, tô de parabéns por isso. Agora, esse roteiro a gente precisa revisar ainda várias vezes, né?
Não sei se você chegou a ver uma revisão que eu fiz, que eu perguntei sobre o pai, sobre a mãe. Eu perguntei assim, é falado no vídeo que ela é a mãe e ele é o pai, e no vídeo não é falado em momento algum, né? Então, a gente não pode chamar de pai e não pode chamar de mãe. A gente deduz, a gente infere, mas você, enquanto autodescritora, você não cita isso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa rever. E a questão no início, tem uma parte que fica muito aluno isso, aluno aquilo, está poluída essa questão do aluno, né? Mas eu achei que o ritmo de narração estava muito bom, assim, harmonizou com a obra, né? Não está aquela coisa muito acelerada, nem está muito lento, está dentro do ritmo mesmo da obra. Né? Então, eu acho que valeria a pena você ainda colocar o roteiro lá na reposição para a gente continuar ajustando ele. Sim, porque agora eu confirmei que realmente não dá para saber se é pai e se é mãe. Eu até te respondi, só que eu acho que eu respondi muito em cima, né? Então, por isso que a gente não conseguiu continuar o nosso diálogo. Mas eu até coloquei uma justificativa, né? Tá, mas... Qual é? Porque, qual é a justificativa do pai e da mãe? Tem toda uma situação com relação ao ambiente familiar, né? E uma figura mais velha, adulto, né? Os dois adultos, tanto uma figura de um homem quanto de uma mulher, e o menino que é um adolescente. Aí me fez pensar que seriam os pais, né? Ou eu poderia, tanto que eu até sugeri, ou eu poderia me referir como homem e mulher, né? Ou, né? Eu fiquei assim meio que na dúvida. Aí eu falei assim, no áudio eu vou gravar, mas para ver como vai ficar, e depois eu vou fazendo os ajustes, e inclusive eu estou até um pouquinho incomodada com uma parte, que é com relação ao roteiro, que eu quero te colocar no roteiro, porque você contribuiu tanto, que eu não sei porque tem essa separação com o consultor, né? Eu acho que deveria estar dentro do roteirista. Mas o papel do consultor, ele já diz que ele também participa do roteiro, entendeu? Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Falando sobre isso que você está falando, lá nos créditos, como você fez o roteiro e você fez a narração, aí você pode colocar roteiro e narração, blá, 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 blá. Eu pensei também Consultoria, nisso. Felipe Monteiro, entendeu? Eu pensei em colocar, mas eu só não precisa pôr separado. A gente só põe separado quando são pessoas diferentes, entendeu? Mas tudo bem, isso aí são detalhes que você vai aprendendo assim com o tempo. Agora, sobre o que você falou do pai e da mãe, que isso aqui é bem importante de falar. Da mesma forma que você chegou a essa conclusão que eles poderiam ser os pais do menino, nós que somos usuários da audiodescrição também, a gente consegue chegar a essa conclusão. Mesmo você não dizendo que é o pai e não dizendo que é a mãe. Você pode, né, falar que ele é um adolescente, uma criança, um adolescente, logo no início do vídeo, e ele chega numa casa onde tem um homem e uma mulher adultos, por exemplo. Ou um homem e uma mulher, que a gente já sabe que são adultos. Né? E aí a gente já vai compondo. Aí daqui a pouco ele vai para o quarto. Aí daqui a pouco... capacitista, né? Daqui a pouco não é essa ideia não, tá, Felipe? Não, tudo bem, isso faz parte, é o aprendizado mesmo. Aí o homem senta na cama, a mulher senta na cama, isso tudo vai compondo uma atmosfera familiar. Então o usuário ele vai chegar a essa conclusão também, sabe? Então tem coisas que a gente realmente não precisa dizer. Agora, se ele chamasse o homem de pai, chamasse a mãe de mãe, aí sim, a gente começa a chamá-lo desse jeito, tá? Sim, meu receio também é, além de fazer essa construção, é se realmente você consegue visualizar a questão que o vídeo está sendo direcionado para profissões, né? E onde que todos ali têm uma cabeça no formato de lâmpada. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero passar informação, e ao mesmo tempo eu tenho pouco tempo para poder passar, né? Mas o que é mais importante? Sim, mas ficou bem claro. Só agora que eu fui entender o espírito do vídeo, porque realmente, quando eu li o seu roteiro, eu não consegui entender qual era a lição, né? Mas com essa última frase do vídeo, você consegue entender. Né? E não sei se você não tinha transcrito essa frase, eu realmente não tinha entendido a mensagem do vídeo. Agora eu consegui entender. E eu achei uma coisa que eu achei bem bacana, não sei se aconteceu por acaso ou se você fez propositalmente. Quando ele bate na cabeça e a lâmpada trinca, né? A cabeça trinca.
E a gente ouviu perfeitamente o som da cabeça trincando. Isso é muito importante, porque é um som muito importante nesse contexto, sabe? Que é o momento que a cabeça trinca, e você não sobrepôs. E isso é muito importante, a gente tem que ficar atento a isso. Aí eu não sei se aconteceu sem querer ou se você fez isso de propósito. Então, eu pensei, quando você fez a observação para a colega anterior, eu pensei que antes disso, eu pensei que eu tinha que acompanhar o barulho, né? A sinalização do vídeo, vamos dizer assim. Aí, quando você falou, ainda até botei assim, vou refazer meu vídeo. Mas aí acabou ficando mesmo sem querer. Porque para mim era o contrário, eu tinha que falar justamente na hora. A gente costuma adiantar um pouquinho ou atrasar um pouquinho para a pessoa ouvir o som, né? Quando é um som muito importante como é esse. Esse é um som muito importante, né? Que a cabeça está trincando, que é a moral do vídeo, entende? Sim, então a gente não pode perder esse som de jeito nenhum, tá? Ótimo, Felipe. Eu agradeço, né, por tudo, e a gente vai construir para ficar, né, melhorar e também poder colocar, né, no YouTube para ir mais um acervo para o pessoal que precisa da audiodescrição. Tá bom? Eu vou complementar com algumas informações e talvez você possa enriquecer o seu roteiro. Você fala, o primeiro momento, que é o ambiente ali escolar, o seu foco de atenção foi para o quadro, né, para os elementos ali de profissão, mas tem um elemento que me chamou muita atenção, que foram os formatos das lâmpadas. Cada aluno ele tem uma cabeça com um formato diferente. Eu não sei se daria para poder explorar isso, entendeu? Que é uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de... Eu não sei se daria para poder mostrar essa diversidade. Talvez seja uma alternativa para você ali apontar os personagens e diversificar ali a questão do aluno, pai e mãe. O outro ponto é que, e isso agora eu acho que é fundamental, é a questão dos colegas estarem acesos e ele estar apagado, tá? Porque isso tem todo um significado ali dentro da compreensão dessa obra, né? Então, assim, eu acho que lá no começo tem que explicar que né, o aluno principal, a lâmpada principal está apagada. E aí, quando você diz, quando ele quer, eu também ia comentar sobre essa questão do quebrar, né, o efeito sonoro é muito legal. Agora, os adesivos que são colados, eles são justamente para reconstruir essa lâmpada quebrada. Então, assim, você fala, ele cola os adesivos na cabeça, né? Então, assim, talvez também possa ter alguma coisa que é essa questão de remendar, né? De reconstruir a cabeça. Mas aí isso é só ideias, né? Para você poder explorar aí no seu roteiro. Muito obrigada pela contribuição, Luciana. Pode falar, eu te cortei. Que isso. Agora, então, Luciana, você conseguiu me mandar aí, abrir o seu? Consegui. Tá, compartilha então aqui com a gente. Chat, já mandei no chat. Você mandou no chat? Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Tá. Eu vou, então, reproduzir agora o da Luciana. Só um minutinho. Cinema Mudo apresenta Chaplin a Florista, filme em preto e branco com música instrumental de fundo The Flower Girl. Uma mulher branca e loira, sentada em um banco na calçada, próxima à esquina, com um cesto de flores aos seus pés. Passam carros na rua e 3 param perto dela no semáforo. Pedestres passam na calçada. Chaplin, um homem branco de bigode, usando terno, chapéu e bengala, atravessa o sinal cortando o caminho por dentro de um carro. Ao pisar na calçada, bate à porta, despertando a atenção da florista, que o chama. Ele para, olha para trás e ela pergunta se ele quer comprar uma flor. Ele resiste um pouco, mas ela insiste docemente com um sorriso.
Então, Chaplin, surpreso, se aproxima e escolhe a flor da mão direita. A florista mostra outra flor na esquerda, mas ele enfatiza a primeira. De forma atrapalhada, ele derruba a flor da mão dela e a pega rapidamente do chão, mas ela se abaixa e procura a rosa. Ela permanece tateando o chão, mas olhando para frente, procurando a flor. Em branco, "Did you pick it up, sir?" Ou "Você pegou, senhor?" Chaplin mostra a rosa bem perto do rosto dela. Ela permanece sem expressão. Ele expressa compaixão. Ele põe a rosa na mão dela, a segura e ajuda a levantar. Agradecida, prende a rosa na lapela do paletó dele de forma carinhosa. Chaplin, embaraçado, põe a mão no bolso, tira uma moeda e a entrega como forma de pagamento. A mulher sorri e senta-se novamente próxima ao cesto de rosas. O homem passa por eles, entra no carro em frente à mulher e bate à porta. Ela expressa: "Wait for your change, sir." Ou "Espere pelo seu troco, senhor." Ele o observa e o carro vai embora. O homem não ouve a mulher chamar. Chaplin se afasta da mulher em passos lentos e se esconde atrás de uma fonte que jorra água presa ao muro. Com isso, Chaplin se esconde próximo a ela. Escondido, a observa e retorna vagarosamente, sentando-se ao lado da fonte, olhando a florista. Sem percebê-lo, ela se levanta e na fonte enche um balde de água. Lava o balde e joga a água em Chaplin. Ele, molhado e com expressão de desapontamento, afasta-se da mulher na ponta dos pés. A mulher enche novamente o balde e a tela escurece. Fim. Parabéns aí também pela mixagem aí do vídeo. Olha, ficou bem bacana esse, hein? Ficou bem bacana esse. Bem tranquila a narração, combinando aí com a trilha sonora, né? Agora, uma coisa, você fala o nome da música no início, né? Quando eu estava corrigindo o seu roteiro, eu vi que você colocou o nome da música, mas estava fora do timecode. Então, eu tinha entendido que aquilo ali você só estava sinalizando o nome da música, aquela coisa toda. Então, a gente só cita o nome da música se ela aparece, se esse nome aparece no vídeo. Esse nome aparece no vídeo, o nome da música? Eu tô sem a câmera, porque Oi? a câmera paralisou, tá? Por isso que eu só coloquei aqui o áudio. Então, o que acontece? Eu tinha colocado realmente fora do timecode, mas aí quando eu comecei a gravar o áudio para poder, né, organizar com o vídeo, aí eu percebi que sobrava alguns espaços. Sim. Aí estava ficando meio estranho. Então, por isso que eu resolvi falar. Eu falei, bom, como eu coloquei lá em cima, aí eu resolvi falar, né? Sim. Mas realmente, acho que precisa ser uma coisa que precisa consertar. Porque... porque não aparece o nome? Não aparece. Aparece só assim, no YouTube, falando, né, que é um trecho de um filme, aí cita a música, mas escrito para poder, ali mesmo nesse trecho, não aparece. Então não. Então a gente não coloca. Tá, isso é uma questão. Outra questão é sobre o inglês, né? Eu vi que você leu em inglês e deu a opção em português. Tem algumas questões aí. Se não tem o texto em português na tela do vídeo, no vídeo, a gente não faz a tradução. A gente lê somente em português. Mas a gente pensando no contexto educacional, talvez você queira levar a tradução para os alunos, né? Aí já é um trabalho específico. Aí funcionaria dessa maneira como você fez. Mas dentro das diretrizes da audiodescrição, a gente não traduz. Do jeito que aparece, você vai fazer a leitura. Se fosse para traduzir, teria a legenda em português, que eu acho que não é o caso, né? Não, só em inglês foi você mesma, né? Somente em inglês. Eu fiquei até com essa dúvida, assim, porque, na verdade, no roteiro foi também uma outra questão. Eu não coloquei a tradução em português. Aí, gravando... Eu levei um susto agora. Eu falei, ela não tinha posto a tradução? O espaço.
Aí depois eu até pensei assim, se eu também não falar, porque eu pensei, né? Às vezes é o caso também da pessoa não saber inglês. Aí eu fiquei com essa dúvida exatamente. Vou falar em português, mas às vezes a pessoa não sabendo inglês, para ela que só está escutando, também não quer dizer nada aquilo que foi dito, né? Aí e também pensei na questão assim, se tiver algum aluno. E aí por isso eu fiz, mas também eu fiquei já pensando numa coisa que poderia precisar de conserto, né? Mas você tem que pensar o seguinte, por exemplo, a pessoa que não tem deficiência e não sabe inglês, ela vai ver aquela frase escrita, ela também não vai entender o significado. Entende? Então, é nessa perspectiva que a gente não traduz, porque a obra é dessa forma. Né? Na verdade, a gente altera a obra. Agora, se a obra já viesse com a legenda da tradução, aí sim, você leria a tradução. Nem leria a parte do inglês, você já leria a tradução. Né? Então, aí você tem que definir. Agora, se você quer usar de forma didática e quer ler o inglês e ler o português, tudo bem. Isso funciona dentro da sua realidade, dentro da sua sala de aula. Agora, outra coisa. Você não precisa se preocupar com espaços. A audiodescrição não precisa preencher todos os espaços. Você pode dar espaços de respiro. É até importante quando isso acontece. Porque, num contexto geral, a gente geralmente não tem tempo. Quando sobra tempo, a gente fica até meio perdido, né? Mas você pode deixar espaços vazios também, se não tiver nenhuma informação imagética acontecendo ali, que seja importante você traduzir, você pode deixar em silêncio, não tem problema. Isso não é problema, não. E no final, sinto falta dos créditos. Né? Dava tempo de colocar, não, os créditos da equipe de audiodescrição. Sim, na verdade, eu não coloquei porque, assim, eu também fiquei com... Não sabia direito. Aí eu fiquei com medo de começar a mexer demais e estragar o que já estava pronto. Aí eu deixei do jeito que estava. Ficou bem bonito o seu vídeo, bem bonito mesmo. Que bom. Eu fiquei com bastante dificuldade para fazer, até meu marido que me ajudou em algumas partes. Porque ficou bem equalizado, né? Porque uma grande dificuldade, que eu acho que o pessoal aí vai se reconhecer, é você equalizar o volume da audiodescrição com o volume do vídeo. Isso é uma coisa difícil, né? Às vezes o volume fica muito baixo, às vezes fica muito alto. Né? Isso. E no seu caso, ficou bem confortável. Assim, eu tive essa dificuldade inicial, porque no início, quando eu comecei, né, a tentar gravar, o som da música estava muito alto, então eu mesmo não conseguia escutar a minha voz. Até acabei mandando até uma mensagem para a Mariana, para ver se ela podia, né, me dar uma dica do que fazer. Aí depois aí fui conseguindo, né, a gente conseguiu organizar aqui da melhor maneira. Que bom. Ficou ótimo. Resultado final maravilhoso. Tá bom, obrigada. Eu queria complementar, só antes aqui, já para ir preparando, eu tenho ainda, que está aqui, que não apresentou, e que eu não tenho o vídeo editado, eu tenho só o vídeo original, o Renato, a Francine, Kelly, Renato, Francine, Kelly, quem mais? A Nívia já apresentou, Paula, acho que só, né? Então, se vocês tiverem aí já com o que vocês têm para poder apresentar, deixa preparado, porque eu vou chamar um de vocês, ou então vocês sinalizam aqui no chat quem tá já pronto para poder apresentar. Tá bom, Francine? Deixa só eu comentar aqui o final da Luciana. Você, assim, pegou uma obra de arte, né, para poder traduzir. Então, assim, foi ousada para já chegar, né, com o pé na porta e traduzir, né, um clássico. E aí, assim, tem vários elementos, né, de Chaplin que são carregados ali de conceito. É uma coisa, aí é para além, né, da tradução, que é pensar o contexto. Quando a gente trabalha, né, com vídeo, né, audiodescrição para videoaula, é muito importante a gente pensar no contexto da reprodução dessa obra. Então, igual o Felipe falou, num contexto educacional, você, né, traduzir para o português uma legenda, você vai incluir todos os alunos, né, até aqueles que não são fluentes em inglês.
né? Então você vai estar ali oferecendo a audiodescrição, a gente reforça, ela não é só para pessoa com deficiência visual, né? Ela é uma tecnologia assistiva que comprovadamente oferece, né, benefícios para vários perfis de alunos. E aí esse é mais um caso. Agora, o cinema mudo, ele tem ali outra característica também, que é essas, né, em alguns casos nos cinemas de Chaplin, você tem como se fossem os balões dos quadrinhos, eu não sei qual que é o termo técnico, me fugiu aqui agora, mas são aquelas, né, aquelas chamadas. Nesse caso específico, você traduziu aqui que a florista pergunta se ele quer comprar, mas não aparece a pergunta propriamente dita. Ela, na verdade, ela oferece a flor, né? Ela está sentada ali no canteiro, né? E ela faz um gesto de oferecer a flor. Aí eu pergunto para você e para o Felipe, por que vocês escolheram o pergunta se ele quer comprar? Na verdade, foi até o que eu falei com o Felipe. Eu, no roteiro em si mesmo, né, eu não estava nem colocando como se ela pergunta, porque até o Felipe tinha falado comigo para tomar cuidado com algumas inferências, porque às vezes eu acabava olhando ali o vídeo e eu interpretava, né? Então ele falou, toma cuidado com algumas inferências. E aí, como eu também fiquei preocupada com a questão, como eu falei, do tempo, aí eu acabei colocando isso como se ela, falando isso, né? Ela faz a pergunta. Mas, ao mesmo tempo, aí também, assim, outro ponto que eu fiquei também me indagando, né? Se seria o caso de uma inferência mesmo, depois eu teria que fazer esse conserto, porque quando a gente verifica ali, né, me deu esse entendimento, mas eu não sei se no caso seria realmente a inferência e eu poderia estar ali atrapalhando até, né, a interpretação do outro, né? Não, beleza. Eu imaginei que você tivesse discutido isso com o Felipe mesmo, né? Porque para chegar nessa questão. Alô, alô, estão me ouvindo? Uma coisa que eu ia perguntar, logo no início você fala cinema mudo. Isso aparece no vídeo escrito? Não, então, esse daí estava falando embaixo, né? Na verdade, não no vídeo. Não, no vídeo. Aí falou. No vídeo em si, aparece escrito? No vídeo não, no vídeo não aparece. É a mesma questão do nome da música. Então a mesma coisa. E outra coisa, já a título de conhecimento, a gente não utiliza mais esse termo cinema mudo, a gente usa o termo cinema em silêncio, né? Porque mudo remete a algo que não se comunica. Então, por isso que a gente não utiliza. A gente utiliza mais agora o termo cinema em silêncio. Apesar que no YouTube deve ter escrito cinema mudo, né? A descrição do vídeo, ela tem já como um filme mudo. Mas como é de né, é uma terceira, não é o vídeo original, né? Porque tem isso, o YouTube, né, as pessoas vão reproduzindo. Então, é uma empresa que utilizou e colocou lá na ficha técnica, né, na descrição, na verdade, do vídeo, que já é um filme mudo e fez uma introdução ali. Entendi. Bom, a Paula informou aqui, parabéns, Luciana, né? Mais uma vez, assim, acho que você chegou com o pé na porta para poder fazer uma tradução logo de uma obra, né? Preto e branco, enfim, elementos assim muito difíceis, né? E peculiares para traduzir. Seu roteiro ficou muito bom e harmonioso com, né? O áudio, que é uma coisa tão importante, né? Nesse tipo de produção. E as obras do Chaplin são sempre muito delicadas, né? Sim. E a Luciana conseguiu manter essa delicadeza. Isso é bem bacana. Escolher, né? Porque são tantos elementos assim tão peculiares, né? Sim. Que você tem que escolher. Obrigada. Bom, a Paula falou que está aqui apenas como ouvinte, que ela não chegou nem a terminar o roteiro.
Tudo bem, Paulo, eu reforço, né, a importância de você tentar ali fazer pelo menos, né, a reposição e colocar lá para poder finalizar o seu roteiro, isso que é o mais importante. Agora, quem não finalizou o roteiro, coloca na reposição e aí faz o vídeo para colocar na reposição também. Corrige tudo que o Felipe colocar, até ele dar o ok e faz a produção. Faz a produção e põe lá na reposição, porque aí eu vou olhar na reposição, tá? Isso. E aí, a Kelly, ela falou que gravou o áudio. Então, você não quer fazer isso, Kelly? Igual a Ana fez, reproduzir acho que foi a Ana ou foi a Nívia? Não, foi a Nívia, né? Que reproduziu o áudio e o vídeo. Você consegue fazer isso, Kelly? Enviou o áudio pela plataforma. Tá, se você puder compartilhar o link aqui, aí eu consigo abrir, tá? Porque eu não consigo abrir a plataforma aqui agora, eu não sei em qual aba, né, que foi postado. Se você puder colocar aqui. Renato? Oi. Você quer apresentar? Posso apresentar. Vamos lá, então. Só um minuto. Vou apresentar aqui. Peraí. Tirei o negócio aqui. Deixa eu ver, então, quem mais que tá aqui, que falta. Apresentar uma guia. É Francine. Vocês conseguem ver? Tá carregando. Pronto, sim. Foi? Tá. Primeiro eu queria avisar que tá chovendo de trovejar aqui. E aí eu fechei a janela para ver se abafa o som dos trovões. Mas... Não tá dando pra ver, não. Pode ficar tranquilo. Tá só a sua voz. Tá. É só a sua voz. No momento não caiu nenhum trovão ainda, mas enquanto vocês estavam falando, caíram alguns. E ficaram bem altos. E eu queria dar um play e fazer um teste só para ver o volume do vídeo com vocês. Tá bom. Vocês se importam? Não, de forma alguma, pode fazer. Hoje, então, teste. Eu vou ensinar a fazer um microscópio. Caso vocês conseguem me ouvir e ouvir o vídeo. Ok. Muito bom. Então, vou botar aqui do início e vou fazer a leitura conforme o vídeo for passando. Hoje, eu vou ensinar a fazer um microscópio caseiro. Para esse microscópio, você não vai precisar de lente nenhuma. Os únicos 2 ingredientes são uma seringa e uma caneta laser. Laser na mão. Com essas 2 coisas aqui, a gente vai conseguir ver as coisas microscópicas que estão dentro de uma gota d'água. Para conseguir uma água bem legal para esse microscópio, eu estou vindo aqui nas margens do rio Ipiranga. Foi exatamente nesse lugar que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Aponta para a estátua. Vocês devem imaginar que essa água é bem limpinha, né? Ao centro, o monumento da independência. Aos poucos, vamos Iberê descendo um barranco até a margem do rio. Ele se abaixa e pega água. Sobe o barranco. Ergue a garrafa. Agora que eu já tenho essa água limpinha aqui, mostra pra gente fazer o microscópio. Bom, primeira coisa, passa água para o copo. É encher a seringa com essa água e soltar só uma gotinha, bem devagarzinho, e não deixar ela pingar, desse jeito que você está vendo aqui. Depois, você tem que escolher uma parede bem lisa, parede branca, e é nessa parede que você vai projetar a sua imagem. Você coloca a seringa entre 2 copos, pode ser qualquer outro tipo de apoio, para ela ficar paradinha, e ajusta o laser para ele passar bem por dentro da gota. Mira o laser na seringa. Você vai ver o que tem dentro dessa gota. Em ambiente escuro, um feixe de luz circular verde é projetado na parede. Incontáveis bolinhas escuras e manchas maiores, sem forma definida, movem-se lentamente. Algo de forma alongada passa rapidamente pelo feixe de luz.
O feixe de luz verde é projetado em parede com quadro de bordas pretas, o nome Picasso em branco. As mesmas bolinhas são observadas. Agora irei na cozinha. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque dentro da água a luz tem uma velocidade diferente. Isso faz com que essa gotinha se transforme numa lente. Então, a luz sai do laser em linha reta. Na hora que ela passa dentro da gota, ela faz isso aqui e se projeta na parede, como se fosse um cinema. Eu estou deixando aqui embaixo um link para a página do Manual do Mundo, onde você pode acessar um artigo científico que explica em detalhes como isso acontece fisicamente. E nesse artigo, eles mostram que se a gota d'água tiver 2 milímetros e ela tiver a 2 metros da parede, a gotinha vai ser ampliada em até 1000 vezes. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog uhu.com.br em branco. Bebe líquido azul com fumaça. Criança estende o braço mostrando o polegar. Sobre fundo branco, diversos vídeos passam simultaneamente. Créditos ao centro em azul. Apresentação, música, edição, Oliveira Tenório. Câmera, Mariana Fulparo, Henry Aikawa. Joinha, Guilherme Pereira. Na parte inferior, o Manual do Mundo é composto por diversos objetos formando as letras. Roteiro e narração de audiodescrição, Renato Ávila. Consultoria, Felipe Monteiro. Novo casting Creme Gloss Poder. Olha, parabéns Muito aí bom. por ter conseguido fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Nossa, Renato, isso é bem difícil, né? Todo mundo que consegue, não. Tem pessoas muito experientes já na área. Eu não me arrisco. Porque é difícil. E ele fez tranquilamente. Parecia que estava gravado, não parecia? Uhum. Sim. Então, momentos que eu esqueci que ele estava fazendo ao vivo. Eu falei, nossa, gente, como que eu... Ai, gente, que bom. Aqui, ele já pode ir para aquela etapa, né, de fazer a audiodescrição ao vivo, colocar ele dentro de uma sala, evento ao vivo, viu? Você já pode a modalidade mais complexa da audiodescrição é justamente fazer a audiodescrição ao vivo, né? Porque você tem que estar muito atento para você não sobrepor, né? Você falar no tempo certinho, você fez sem sobrepor, assim, bem difícil. É um vídeo dinâmico, né? Não é um vídeo assim muito lento. Agora, claro, sempre tem umas coisinhas que a gente precisa apontar, né? Na hora que você fala que nós vemos, acho que você fala uma coisa assim, nós vemos o Iberê na hora que ele vai pegar a água do rio. Esse vemos aí não tem necessidade, né? Isso aí passou, mas é coisa pequena, né? E na hora que ele mostra a água, acho que já estava no copo, aí você fala que a água suja. Esse suja, ele é uma inferência, né? Na verdade, em momento algum ele fala que a água é suja. Né? Ele pode falar que a água é turva, né? Muito obrigado. Eu fiquei um bom tempo procurando alguma palavra que pudesse descrever aquela água meio... Ela não está amarelada, mas ela está com um aspecto exatamente essa palavra, turva. É porque ele foi, na verdade, ele foi irônico, né? Que ele falou que a água do rio era muito limpinha, uma coisa assim que ele fala, mas ele estava sendo irônico. Mas em momento algum ele usa a palavra suja, né? Então a gente não pode entender. A gente sabe que a água está suja, né? Mas a gente não pode fazer esse tipo de inferência. Porque o usuário ele vai chegar nessa conclusão de que a água está suja, né? Mas aí você pode falar turva, que eu acho que fica bem, representa bem, né? Sim, muito obrigado. Eu vou fazer essa correção porque eu realmente busquei, eu abri guia de sinônimos, eu fiquei procurando um bom tempo, eu não consegui achar uma palavra. E uma questão que eu também, que enquanto eu ia fazendo a audiodescrição aqui ao vivo, eu reparei que no meu roteiro eu corrigi os artigos que você tinha indicado a correção, né? E aí, na hora de ler, eu acabei usando o artigo definido de novo. Mas no roteiro eu tinha corrigido, só realmente na hora da leitura do texto, para tentar coordenar o super texto. Compreensível. E mesmo lá no início, né, que eu lembro que estava meio poluído aquele início, né, que ele já começa falando,
Você deixou de um jeito que ficou bem bacana, porque aí não sobrepôs, mas coisa pouco, que ali era necessário sobrepor, porque são as informações, né? Igual eu te perguntei, mas quem é Iberê? Né? Porque lá na frente, já do roteiro, você já estava falando de Iberê, eu não sabia quem era Iberê. E aí, do jeito que você ajustou agora, ficou bem bacana. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu complementaria só na parte... Ele usa... É um vídeo bem interessante, assim, né? Professores, hoje em dia, eles têm aí a câmera, o recurso de câmera na mão, e, né? Dá para produzir muita coisa legal. E aí essa coisa dele ter ido lá à margem do Ipiranga para poder buscar a água, a turva, enfim. Aí aquela coisa da fluidez, né, da audiodescrição. Tem um trecho ali que é só de trilha sonora, mas aí é uma trilha sonora meramente ilustrativa, ela não é informativa. Nesse momento você pode sobrepor para poder enriquecer. É claro que é bom deixar, né, uns momentos ali de silêncio, de respiro, né, para você curtir ali uma trilha sonora. Mas eu achei muito peculiar ele subir no barranco e erguendo a garrafa, porque ele ainda caminha, é uma subida ali bem... É um jardim, ele está ali no monumento do Ipiranga, que é rodeado ali por um gramado, onde ele vai descer o gramado e coletar a água, voltar, subir tudo de novo, para poder voltar para o laboratório dele. Eu acho que você poderia explorar um pouquinho mais esse momento ali que é só a trilha sonora, para poder falar um pouquinho mais desse espaço onde ele foi buscar essa água. Mas aí é só uma sugestão mesmo, fica a seu critério. Porque essa trilha sonora poderia ser qualquer música. Sim, é só um tim-tim-tim, né? Só para preencher mesmo, né? Que é diferente do vídeo do Chaplin. Aquela trilha, ela tem tudo a ver com o vídeo, uma trilha, né? Uma música erudita, então tem tudo a ver. Composta não é nesse caso. Esse caso aqui, ele escolheu uma trilha qualquer lá e encaixou no vídeo só para dar uma ambiência, né? Mas, então aí você pode sobrepor a trilha sem problema. Não vai afetar em nada a aprendizagem, né? O objetivo ali é mostrar o também lá do Rei Leão, né? Lembra do Rei Leão? O primeiro que a gente assistiu, aquela trilha, ela é importantíssima. Aí começa a cantar, é o Elton John que canta, né? O Elton John começa a cantar, só que tá a versão em português, aí eu não sei quem canta em português. E aí ele começa a cantar, a gente tem que ouvir a letra daquela música. Aquela letra, ela tem tudo a ver com aquela cena que a gente está assistindo. Não é o caso agora. Né? Essa trilha está ali só para preencher mesmo. Eu também vi a importância desse momento, tanto que eu fiz um esforço para tentar colocar essa questão dele subir o barranco, porque eu achei isso importante também no vídeo. Ele erguer a garrafa, eu achei isso bem interessante. E você comentou sobre o fato do vídeo ser interessante. Eu coloquei isso quando eu comecei a consultoria lá, que eu escolhi exatamente esse vídeo porque eu fiz essa atividade recentemente em quase todas as turmas que eu acompanho. Então, eu tentei até gravar a minha experiência em sala, né? Eu tenho as gravações, só que como foi gravado em sala de aula, tem comentário de aluno, tem a minha explicação em alguns momentos que acaba deixando o vídeo. No momento que você coloca um microscópio na parede para os alunos, eles comentam algumas besteiras também. Então, eu achei melhor evitar de usar esse vídeo. Então, por isso que eu tive que usar esse. Mas... Muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Agora, então, Kelly, você quer reproduzir? Aí, aquela coisa, eu tinha pedido para você reproduzir só o áudio, porque não dá, né? A gente ia tentar fazer aquela coisa de eu reproduzir o vídeo e você o áudio, mas acho que não vai funcionar muito bem. Você quer reproduzir aí? Oi? Acho que ela tá sem microfone. É porque sem microfone talvez não funcione. Ela escreveu aqui que vai tentar reproduzir. Só se o áudio dela não tiver no vídeo, né?
Não, ela falou que não editou no final. Ela tem só o áudio gravado. Ah, mas aí ela pode... mas sem microfone, não sei. Não tem como fazer. É porque aí ela compartilhou aqui o link do vídeo original, que aí não adianta. A gente vai ouvir o roteiro. Ó, peraí, tô ouvindo alguma coisinha aí. Ela não tá, ela tá sem microfone. Faz o seguinte, Kelly, se você conseguir compartilhar o link do seu áudio aqui no chat, aí eu reproduzo aqui. Enquanto isso, eu vou chamar então a Francine. Francine? Oi, Luciana. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que o Luciano, né? Não, Renato, que apresentou agora, porque eu também acho que eu me perdi um pouco. Até falei com o Felipe lá no fórum também, que eu acabei fazendo um vídeo que já tinha inscrição, o Felipe tinha pedido para eu não fazer, eu falei assim, eu não entendi. Na verdade, também nem procurei, na hora que eu procurei o vídeo, um vídeo sem audiodescrição. Eu achei eles tão lindos que eu peguei esse de cara e fiz desse. Mas também não entendi que já era para estar com o vídeo pronto hoje. Então, eu acho que eu me perdi um pouquinho na sequência, mas eu vou tentar. Não sei se eu vou fazer tão bem quanto o Renato, mas eu vou tentar fazer ao mesmo tempo também. Eu tô com o vídeo no meu celular. Eu vou compartilhar a tela do celular e ver se ele roda aqui de boa. Deu certo aí? Sim. Deixa eu achar o YouTube aqui agora. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Então, deixa eu só testar se vai funcionar direitinho, que aí eu já abro e começo. Tá tudo certo? Sim. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Eu vou voltar e vou começar. Um homem de terno sozinho dentro do elevador. Uma mulher corre em direção ao elevador. A porta se fecha, o homem fica parado. Uma menina segura um balão. Ela espirra e solta o brinquedo. O homem passa por ela, desvia do balão e continua andando. O homem tira algumas compras de um carrinho e coloca no porta-malas. O carrinho desce a ladeira em direção ao homem de terno. O homem de terno sobe a ladeira com as mãos no bolso, desvia do carrinho. O outro homem corre atrás do carrinho. Uma moça está parada em frente a uma barraca. Na parte de cima, voluntários em vermelho. Ela oferece um papel para o homem de terno, que a ignora. O homem espera para atravessar a rua. Uma pequena mão segura no braço dele. Ele está com uma expressão de assustado. Olha discretamente para o lado. Uma velhinha de óculos está apoiada no braço dele. Um ônibus para no sinal. O homem e a velhinha atravessam a rua. Ela anda bem devagar com uma bengala. A luz verde pisca no semáforo e um carro se aproxima em alta velocidade. O semáforo fecha, o carro se aproxima. O carro acelera, cortando outros carros. O automóvel se aproxima da faixa de pedestres. O homem de terno se assusta, levanta a mão em direção ao carro, o carro freia. O homem e a velhinha chegam ao outro lado da rua. Ele se abaixa e a velhinha aperta as bochechas dele. Ela sai andando e o homem fica parado. O homem está numa casa, se joga no sofá. Olha para a própria mão. No elevador, ele segura a porta para uma mulher entrar. Ela sorri. No parque, ele pega o balão e devolve para a criança. Na rua, para na banca de voluntários. Numa praia, recolhe o lixo. Num quarto, brinca com as crianças. No hospital, doa sangue. Num restaurante, está sentado com um velhinho.
anda alegremente pela rua. Para e observa um homem esperando para atravessar a rua. O homem segura no braço do Senhor. Ele olha para o lado. O homem está de óculos escuros, segurando uma bengala longa. Às vezes precisamos mudar essas atitudes só para assim enxergar a verdadeira beleza da vida. Finalizou aí? Finalizei. Eu acho que abriu até um vídeo errado, né? Porque não abriu o original, abriu uma outra versão. Não abriu aquele principal. Mas eu acho que deu certo. Deu certo, você conseguiu ler, né? Sem pressa, sem ter que correr, né? Deu certo também. Parabéns aí pela leitura. Né? Ao vivo é um desafio muito grande. Algumas coisinhas só que passaram aí que eu queria tirar dúvida contigo. A questão do semáforo e do sinal. A gente já tinha pediu. Isso, né? Isso. E acabou saindo o sinal. É porque você me pediu uma última alteração aqui agora, no finalzinho, que eu peguei o texto e troquei. Aí eu devo ter colocado no sinal. Que você colocou para mim assim, não coloca que o semáforo tá para fechar, não. Coloca a luz do sinal. Aí eu, com a mania de falar sinal aqui na minha região, escrevi sinal em vez de semáforo. Mas aqui, você é de onde? Aqui a gente fala sinal também. No Rio. Onde você tá? Eu tô em Minas. Em Minas, então, a gente fala sinal também. Mas aí isso acaba sendo regionalismo, né? Por isso que a gente não usa o sinal, a gente usa semáforo. Então, e agora eu ainda estou em dúvida, por exemplo, quando começa ele a ficar gentil, é a mesma mulher que entra no elevador ou é outra mulher? Eu acho que é outra mulher, não é? Não sei. Eu acredito que seja outra mulher. Porque aí isso vai fazer diferença no artigo que você vai usar, se é artigo definido ou se é artigo indefinido. Se é a mesma mulher, é a mulher. Se for outra mulher, é uma mulher. É a mesma coisa para criança. É a mesma criança que solta o balão ou é outra criança? Eu coloquei tudo uma, considerando que são pessoas diferentes. Então tá. Então é isso. Isso aí tem que ficar bem definido. Porque eu realmente fiquei nessa dúvida aí. Não sei se na hora de ler eu li como A, mas aqui está escrito tudo como uma. E no final colocar os créditos da descrição. Tá, combinado, Felipe. Agora, como que eu posto? Eu posto, gravo o áudio ou você quer que eu faça a edição e coloque e poste tudo arrumadinho lá no... Tem que ir lá na reposição você colocar o roteiro ainda. Para a gente continuar vendo, para ver se ainda passou alguma coisa que precisa ajustar. Mas o roteiro você deu ok. Deu ok final? Aí, essa leitura que você fez agora não era do roteiro final, né? Não, era. Mas e esse final aí? Então, é porque tinham 3 coisas que você colocou para eu modificar, aí depois você colocou embaixo. Ok, parabéns. Tá. Mas essa mudança você ainda não tinha feito? Não, aí eu modifiquei agora na hora que eu li. Se você conseguir gravar ele para colocar lá na reposição, seria legal. Tá. Ver como que fica ele gravado, tá? Tá, porque você colocou lá, assim, parabéns concluído. Tá. Só que você deixou mais 3 coisas para modificar lá em cima. Mas na hora que eu fui fazer... quando são poucas coisas assim, às vezes eu dou concluído, porque eu sei que a pessoa vai fazer o ajuste. Aí eu só vacilei na hora do sinal aí. Na leitura eu percebi que algumas coisas ficaram em dúvida, assim. Tá, então eu organizo e posto na reposição, é isso? Isso. Tá. Beleza. Eu nem tenho muito o que comentar também, não. Acho que esse é o vídeo, né, que a gente já está acostumado a acompanhar, tá em toda a edição. É até uma versão aí com esse final, né, reflexivo, que no original não tem, né? Mas parabéns pelo trabalho e recomendo, né, que finalize aí para poder, né, pegar toda essa experiência de aprendizagem. Agora, para finalizar, a Kelly falou que postou o áudio dela na plataforma, mas eu não estou localizando. Em qual aula você postou, Kelly? Falta só a Kelly agora aqui também, né? Tem mais alguém para poder apresentar? Porque eu olhei aqui na reposição só tem nível 12, deixa eu ver aqui então. 12.
Fórum da aula 12. Atividade final. A 12 é só a 12 ela é só o comentário aqui. Aí você falou aqui. Deixa eu ver. Kelly foi uma experiência e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Participação, mandou. Deixa eu ver seus envios. Ana. Ok, achei aqui, desculpa. Vamos lá. Eu vou reproduzir então aqui o áudio da Kelly. Deixa eu ver se vai funcionar. Vou ter que jogar isso, acho que na aba aqui da... Turma da Mônica em... Conseguiram ouvir? Não estamos ouvindo nada. Peraí. Turma da Mônica em O Babado do Cão Falante. Ouviram? Não. Peraí. Aqui não está nem sinalizando que você está compartilhando nada. Peraí. Você não consegue compartilhar a guia? Tô fazendo isso aqui. Agora está abrindo. Turma da Mônica em Agora foi. O Babado do Cão Falante. Denise espia seus amigos por várias telas de computador. Ela vê em uma das telas o Cascão lendo o gibi. Denise, em outra tela, vê Titi se admirando no espelho. Ela vê em outra tela o Luca, Magali e Mônica brincando na casa da árvore. Denise, sentada de costas para as telas, vira a cadeira rápido para procurar em uma delas o Franjinha. Pela câmera, ela vê o Franjinha em um laboratório. Dá um zoom. Denise faz uma cara de decepção quando vê que ele está jogando xadrez. De repente, ela vê o Bidu sentado em frente a um cartaz que está na parede do Scooby-Doo. Denise, com expressão de pânico, se levanta da cadeira. Começa a andar pelo quarto e fala sozinha. Desmaia e rapidamente se levanta. Pega o celular para ligar para um amigo e liga para a Milena. Formando um quebra-cabeça, aparece a cabeça de Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha. Milena, no parque, leva um susto com Denise, que sai gritando de trás da árvore. Denise puxa a Milena pelo suspensório. Milena para no campinho, enquanto Denise, agitada, fica andando e falando. Milena coloca a mão na testa da Denise e esta a puxa pelo braço e sai correndo para outro lugar. Ficam escondidas atrás de uma moita. Denise, de binóculo, espia Bidu dormindo. Numa moita, Bidu levanta a patinha, se preparando para fazer xixi. Denise e Milena gritam, saem correndo de trás da moita e param em frente a um muro que tem o mesmo cartaz que estava na parede do laboratório do Franjinha. Bidu aparece onde elas estão e fica parado em frente ao muro onde tem colado um cartaz do Scooby-Doo. Roteiro, audiodescrição e narração, Kelly Feitosa. Consultoria, Felipe Monteiro. Isso, muito bem. Parabéns aí pelo trabalho final. Eu só não entendi o nome. É Scooby-Dog? O que é Scooby-Dog? Um cachorro? Um personagem? Tá vendo? Acho que ela vai ter que digitar aqui, porque ela tá com problema no áudio. Mas você viu, Luciana? A imagem é o quê? É o Scooby-Doo? Não tem. Ela só colocou o áudio. É um cantor. É um cantor. Ela colocou aqui. Então teria que dizer, na primeira vez que você cita, você tem que dizer o cantor Scooby-Doo. Mas deve ser um cantor da turma da Mônica, talvez, né? Eu acho que é uma referência ao Snoop Dogg. Aquele rapper americano, aí Scoop Dogg.
pode ser. Aí sim. Mas eu acho que seria importante colocar cantor, né, para a gente fazer como aposto. Porque quem não conhece, né? Não é um porque os personagem personagens... conhecido, né? É até uma coisa interessante que agora eu esqueci o nome, quem apresentou o Cicred, que era também da Turma da Mônica, eu até esqueci de comentar, que ela fala menino, mas era o Chaveco e o Jeremias. Então, assim, eu acho que quando a gente está trabalhando com personagens conhecidos, você nomeia, né, os personagens, assim como ela fez aqui, né? E aí, nesse caso aqui, apareceu um personagem que é diferente, que o Maurício de Souza, ele faz muito isso, né? Traz ali o elemento surpresa. Esse elemento surpresa a gente tem que fazer o aposto, né? Descrever, dar um detalhamento sobre quem é esse personagem. Aí a Kelly tá falando aqui, que é o cantor, não sei quem é, né? Português e literatura fala que é Fátima. Também não entendi. Teria que ser com áudio pra gente compreender. Mas de uma forma geral, assim, sem o áudio, né, perde demais, não tem jeito, né? Porque a animação, ela tem isso, né? Ela se vale do recurso ali do áudio. Não é o caso do vídeo lá do Renato, né? Que o sonoro, ele é um mero recurso, né? E pode ser excluído ou não. Agora, aqui nesse caso faltou, né? Eu até brinquei aqui no chat com a Kelly, que na gravação dela, o cachorro dela estava latindo. Eu ia tentar se isso era do vídeo. Não, eu ainda... Depois eu percebi que era da gravação dela. Eu ainda brinquei com ela, falando que eu achei que fosse o Bidu. E logo depois surge o Bidu na história mesmo, né? Pois por isso que eu fiquei na dúvida. Mas é isso. Gente, perdão, eu abri aqui a aula 10, aí eu busquei o vídeo da Kelly. Realmente é uma referência ao cantor Snoop Dogg. Tem o cachorro, ele tá com os trejeitos de rapper, essas coisas. Que legal. Tá ótimo. Então é isso, parabéns. Gente, então, de uma forma geral, parabéns por todos os trabalhos. Tem mais alguém para poder apresentar que eu não chamei aqui? Não. Não é trivial, né, para o curso chegar aqui até o final e fazer a produção, por isso que a gente fala que aqui é só uma improvisação mesmo, né, o que o Renato fez aqui, o que vocês fizeram editando, quem conseguiu editar ou ao menos gravar, estão todos de parabéns. O importante é finalizar o roteiro, seguir, né, todas as orientações que o Felipe coloca. Acho que isso aí é a essência do aprendizado e é o diferencial dessa disciplina, né? Você ter essa troca, né? Não é, por mais que seja uma disciplina de 30 horas, são 30 horas intensas de atividades ali de troca, de real aprendizagem. Você não vai ler e fazer exercício de múltipla escolha aqui, não. Então, assim, quem chega até o final tem ali um pontapé inicial do uso da audiodescrição, da experiência, de valorizar, né, esse trabalho, que não é simplesmente faz a audiodescrição aí, não é trivial, né? Então vocês sentiram aqui na pele o que é essa produção e a importância, né, que mesmo a gente não tendo ali a edição final, a gente consegue aprender, né, depreender informações que não estão acessíveis se você não tem a audiodescrição. Então, para todos... A Luciana colocou uma dúvida aqui. Eu preciso consertar minha audiodescrição do Chaplin e envio novamente para vocês. Então, Luciana, você fez até o roteiro final? Não, né, Felipe? Ela não passou pela consultoria ou passou? Sim, passei. O Felipe deu concluído. Sim. Como eu falei que na minha audiodescrição, né, tem algumas coisinhas que precisam consertar, eu queria saber isso, se conserta e envia de novo para vocês ou não precisa enviar novamente, como faz? Não, então não precisa
precisa não. Ó, o Felipe tinha caído bem na hora que eu perguntei para ele. Mas não precisa então não, né? Você concluiu, o roteiro está concluído, você passou pela experiência da edição, seu trabalho está pronto, você está aprovada aí no final das contas. Não dei nota não, mas você chegou até o final. Tá bom, obrigada. Por nada. Renato? No meu caso, mesmo no fórum da semana 10, eu ainda não recebi o concluído. Então, eu continuo essa edição no fórum 10 ou eu boto na reposição? Na reposição, tá bom. Ok, sem problema. E faço a edição em envio ou... Sim, também. Tá bom. Envia, depois do ok final, você faz a edição e posta tudo na reposição. Tá bom, ok. Tá bom? E olha, no seu caso, né, que você conseguiu fazer bem aí, ó, você abre o Google Meet, põe para gravar a tela e faz o ao vivo de novo. Já tá. Dá para fazer assim também. Não precisa nem passar pelos Nem softwares de edição. Exatamente. Gente, muito obrigado. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma colocação? A Carla tá falando aqui que vai fazer também. Então, gente, eu queria finalizar agradecendo a todos, parabenizando a todos, agradecendo o Felipe por mais uma turma aí de parceria, mais uma turma concluída, trabalho, falta só aí mais uns 10 dias para a gente finalizar e que a gente possa se encontrar em outras formações, não deixem de fazer outras formações. Eu no começo aqui, Felipe, quando as meninas estavam, eu compartilhei, eu vou até pegar aqui de novo, o curso da Dolores, que ela está ofertando, né? Acho que é uma boa experiência vocês, né, terem aí outras formações. Continuar, né, Felipe? Sim, com certeza. É muito importante fazer formações em outros espaços, né, para ter a visão de outras pessoas também. Isso é muito importante. Né? Cada um vai seguir a sua linha de trabalho, mas é importante conhecer a linha de trabalho de cada pessoa, né? Isso agrega muito, enriquece muito. Então, aproveitar que eu estou com a boca aberta, quero agradecer a todos vocês aí pelo empenho, pelo trabalho árduo, que eu sei que não foi fácil, mas é possível e que a gente consiga cada vez mais fazer uma audiodescrição de qualidade. A gente tem que sempre primar pela qualidade, não fazer só por fazer, só para cumprir. A gente tem que fazer e entregar cada vez mais um produto de qualidade. Hoje em dia a gente vê o seminário final dessa turma e compara assim, com as outras turmas, a gente vê que já evoluiu muito a qualidade do trabalho final. Então, a gente já tem percebido um empenho maior das pessoas em entregar o trabalho final. Isso deixa a gente muito contente. Tá? Parabéns aí para todos. E, Luciana, muito obrigado pela parceria. A Mariana também não está presente, mas quero deixar registrado aqui o apoio dela, que é fundamental. Isso mesmo. Vou deixar também aqui, até porque eu estou gravando, vou disponibilizar no registro o agradecimento da Mari, que mesmo com filhinho pequeno, foi lá, pegou, gravou, salvou tudo para mim, criou todos os roteiros, fez as correções. Fica aqui registrado meu agradecimento para a Mari. Então, boa noite a todos, gente, e até a próxima, tá? Aproveitem o fórum de reposição para poder finalizar quem não finalizou. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, pessoal. Boa noite, obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada por tudo.